Boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda palestra técnica que será ministrada pela pesquisadora Alessandra Souza, responsável pelo Laboratório de Iluminação do CEPEL e pelo especialista em compatibilidade eletromagnética do CEPEL, Williams Felipe. Nosso evento terá a duração de 1 hora. Logo após a apresentação da palestra, será aberto um espaço para perguntas. Então, vamos começar o nosso evento de hoje sobre o tema Compatibilidade Eletromagnética e Iluminação com a pesquisadora Alessandra Souza. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra técnica do CEPEL. Bom, o tema de hoje é compatibilidade eletromagnética, né, nos equipamentos de iluminação. Particularmente é um tema que eu gosto muito, né? Acabei me apaixonando por esse tema conforme eu fui estudando e aprendendo um pouco mais, né? A teoria eletromagnética em si ela é um pouco complexa, mas como a proposta, né, dos eventos, né, tem sido ser uma coisa simples, vou tentar fazer com que a conversa de hoje seja bastante agradável, né, interessante, citando, né, exemplos práticos e usuais do nosso dia a dia. Vou colocar aqui a apresentação. Tá aparecendo? Sim, aparece. Então, vamos começar. Bom, vamos começar, então, definindo o tema de hoje, né? Os equipamentos eletroeletrônicos, eles podem gerar perturbações eletromagnéticas, né, que prejudicam o desempenho de outros equipamentos, né? Então, o ideal é que todos os equipamentos eletroeletrônicos, eles convivam em um ambiente de equilíbrio, onde os dispositivos não sofram interferências por perturbações eletromagnéticas do ambiente e nem interfiram nos demais. Bom, então a gente pode definir a compatibilidade como a capacidade de um dispositivo, sistema ou equipamento de funcionar de acordo com as suas características operacionais, né, no seu ambiente eletromagnético, sem impor perturbações intoleráveis aos demais equipamentos e dispositivos ou sistema que compartilham o mesmo ambiente eletromagnético, né? Essa é uma definição normativa muito utilizada pela Anatel, que é responsável aí pelos ensaios e pelas definições dos equipamentos de telecomunicações no Brasil. Bom, então, quando se trata de compatibilidade eletromagnética, a gente tem duas linhas de atuação, né? Que é a susceptibilidade dos equipamentos, né? Que é a imunidade do equipamento, no qual ele se mantém funcionando sem degradação na presença de perturbações, e as interferências eletromagnéticas, né? Que são as emissões emitidas pelo equipamento, dispositivo ou sistema. Bom, nessa apresentação, nós vamos nos ater às emissões de interferência, que é a parte que é analisada nos equipamentos de iluminação. Essa figura, ela ilustra, né, um ambiente eletromagnético. Quando falamos em ambiente eletromagnético, a gente está falando, né, de todos os fenômenos eletromagnéticos existentes em um determinado local. Bom, como vamos ver melhor mais adiante, nas descrições dos ensaios, as emissões se dão de duas formas. Conduzida, quando as perturbações são transferidas através das linhas de alimentação dos equipamentos, né, que estão numa mesma rede, ou radiada, que ela se propaga através do ar. E a gente pode ter as duas formas, né, a combinação de da emissão dessas duas formas. O equipamento é eletromagneticamente compatível quando ele não interfere em outros equipamentos. Então, quando ele não é suscetível às emissões do ambiente eletromagnético que ele está inserido e quando ele não causa interferência nele mesmo, né? Então, dessa forma, os equipamentos eles devem ser construídos de modo que as perturbações eletromagnéticas geradas por ele não excedam os limites estabelecidos, né? E com um nível de imunidade apropriado. Essa figura, ela mostra, né, esse conceito, né, de margem de compatibilidade do equipamento. Quando o nível de imunidade é maior que o nível de emissão,
a gente não tem o risco desse equipamento à exposição, né? Ou seja, existe a compatibilidade entre o equipamento e o ambiente que ele está inserido. Então, dentro desse contexto é que surgiram as normas com os limites aceitáveis que vamos ver mais adiante. Bom, aqui nós temos uma representação do espectro eletromagnético, né, que é o intervalo das frequências existentes, apresentados em ordem crescente de frequência, né, começando pelas ondas de rádio, passando, né, pelas ondas de micro-ondas, infravermelho, a radiação visível, até a radiação gama, né. Então, quanto maior a frequência, menor esse comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. Aqui a gente tem outra representação, né, do espectro eletromagnético com alguns exemplos de aplicações, né? Qual é a faixa de operação das rádios AM, das transmissões de televisão, dos dispositivos de wireless, micro-ondas, né, os controles remotos, a luz visível, os equipamentos de raio-x. Bom, e como está o panorama atual do nosso ambiente eletromagnético, né? O nosso ambiente eletromagnético ele está cada vez mais poluído, né? Porque está cada dia mais se intensificando o uso de equipamentos eletroeletrônicos, né? A conectividade com as tecnologias de comunicação, alimentando, né, as cidades inteligentes, a inserção de geração distribuída, né, com os inversores. Tudo isso torna as interferências eletromagnéticas um desafio para a sociedade moderna, né? Daí a importância da conformidade dos equipamentos com as suas respectivas normas. Bom, e como a compatibilidade eletromagnética afeta, né, a iluminação? A utilização de equipamentos eletroeletrônicos na área de iluminação, ela cresceu muito nos últimos anos, né? E com a adoção crescente das lâmpadas LED, é comum observar interferências eletromagnéticas em rádio, transmissão de televisão, ambientes hospitalares, controles de aeroporto, tudo isso provocado, né, pela emissão de perturbação desses produtos. O que o Brasil tem feito, né, para avaliação da compatibilidade dos produtos de iluminação? Esse fenômeno, até pouco tempo, ele não era avaliado nos produtos de iluminação no Brasil, né? Só com a publicação das portarias do Inmetro 389, né, que trata das lâmpadas de LED com dispositivo de controle integrado à base, e da portaria 20, que trata das luminárias públicas, é que passou a ser exigido esse requisito, né? Mas mesmo assim, mesmo com a publicação dessas duas normas, a gente tem uma gama muito grande ainda de produtos de iluminação que não estão inseridos no escopo dessas duas portarias, né? O comitê da ABNT, que trata dessas normas de compatibilidade, do qual eu também faço parte, ele realiza um ótimo trabalho, né, com relação ao lançamento e a atualização dessas normas, né? Para os ensaios dos produtos de iluminação, a referência utilizada é a norma CISPER 15, e especifica os limites de emissão dos produtos e os métodos de ensaio. Mas de onde vem, né, a emissão das interferências eletromagnéticas das lâmpadas e luminárias, né? Vem do drive, né, de alimentação das lâmpadas, né? O driver ele possui várias funções de controle para garantir o funcionamento adequado das lâmpadas, e com isso, esses dispositivos eles podem ter diferentes tipos de topologia, né, com diferentes circuitos, componentes de eletrônica de potência. Pode ter diferentes fontes de alimentação comutadas, diferentes fontes de frequência de chaveamento. Então, é um dispositivo que ele ainda não tem uma regulamentação específica no Brasil e, portanto, a avaliação dessa compatibilidade desse produto ela só acontece quando ele está inserido, né, numa lâmpada ou numa luminária LED. Bom, o que a emissão das lâmpadas ela pode provocar em outros equipamentos, né? Como a gente já comentou, essas emissões, a emissão desses produtos, eles podem afetar, né, o funcionamento dos rádios, eletrodomésticos, transmissão de TV digital, velocidade de internet. Isso tudo no ambiente residencial, né? A gente pode ter aí em ambientes hospitalares problemas muito mais sérios, né? Alteração da programação de bombas infusoras, né? Alteração da operação de equipamentos de eletromédicos. Nos aeroportos, eles podem chegar a interferir na operação e no controle de voos. Esse sistema na aeronáutica é tão sensível, né, que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica ele possui um laboratório móvel, né? Eles possuem um laboratório dentro de um avião, no qual eles sobrevoam, né, a área deles de interesse para
verificar, né, as fontes de emissões que podem estar prejudicando o controle e a operação das áreas da aeronáutica. Bom, aqui eu coloquei alguns vídeos para poder ver, né, na realidade, como é que acontecem esses fenômenos. Só que eles têm alguns sons que eu não vou conseguir reproduzir para vocês. Eu fiz aqui uns testes, mas o som vai acabar não saindo na apresentação. Bom, então aqui, peraí que o som aparece para mim e acaba me atrapalhando. Então aqui é a medição, né, da interferência de lâmpadas LED, né, e como que ele afeta a transmissão digital de uma televisão, né. Então, isso aconteceu numa cidade dos Estados Unidos, né, e eles alegam, né, que ela interfere não só nessa transmissão dessa TV digital, mas também pode causar interferência na comunicação de polícia, bombeiros, e ambulância. Então, aqui no final do vídeo, eles alertam, né, que as lâmpadas de LED elas são eficientes, mas elas podem causar sérias interferências em outros equipamentos. Bom, aqui é um videozinho bastante interessante, mas que com som vocês não vão conseguir ver direito, né, o propósito do vídeo. Esse vídeo ele mostra que quando a lâmpada de LED ela liga, esse radinho aí da cozinha ele desliga, né? Aí você desliga a lâmpada, ele volta a funcionar. Mas, infelizmente, como eu não estou conseguindo reproduzir o som do vídeo, a gente vai acabar perdendo essa parte. Tá funcionando, liga, o rádio para de falar. Aí desliga, ele volta a falar. Bom, e aqui também é uma sala, né, onde está sendo transmitida um canal de televisão, e aí, conforme você vai acendendo algumas luzes mais próximas da televisão, a interferência vai se intensificando. É uma pena não tá conseguindo reproduzir o som, mas de repente na gravação do YouTube vocês consigam ver melhor. Bom, agora a gente vai entrar na parte dos ensaios, né, que são exigidos pela norma para avaliação da compatibilidade eletromagnética dos produtos de iluminação, e quem vai descrever esses ensaios para a gente é o William. William. Ele precisa só ativar o microfone dele que está desativado. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Quero agradecer aí a participação de todos e a oportunidade de estar falando desse tema que eu gosto tanto. E quando Janaína usou a palavra especialista, eu fico meio envergonhado, porque, na verdade, eu sou um cara sortudo de ter trabalhado com pessoas como a Mária Baltazar, o João Saad, o Dr. Jorge Zabludovski, que foi meu primeiro chefe, ter no CEPEL pessoas que acabam me apoiando a desenvolver esse trabalho, até o professor Márcio Sens, que sempre está disposto a me ajudar e colaborar comigo. Enfim, então, vamos lá. As perturbações eletromagnéticas podem se propagar de duas formas: a conduzida por fios e cabos ou a radiada pelo ar. O objetivo dos ensaios estabelecido pela CISPR-15 é que a gente possa verificar se o equipamento está emitindo para o ambiente, no caso, a perturbação radiada pelo ar, ou para a rede elétrica quando é conduzida, se está prejudicando outros equipamentos ou interferindo em outros sistemas eletroeletrônicos.
Então, a norma define basicamente 3 ensaios para avaliação dessa compatibilidade eletromagnética em lâmpadas LEDs e luminárias LED, que é a tensão de perturbação em terminais de alimentação, que é a conduzida, as perturbações eletromagnéticas radiadas, que mede o campo magnético, e perturbações eletromagnéticas radiadas, que é o campo elétrico. Então, pode mudar, por favor. Eu consigo mudar aqui? Bom, a interferência eletromagnética é medida basicamente com 3 detectores, né? Detector pico, quase pico, o detector de valor médio. Porém, para sinais contínuos, com forma de ondas portadoras sem modulação, o detector pico e o quase pico são praticamente os mesmos. Então, por opção, a gente utiliza o quase pico para medir as perturbações radiadas e quase pico e average para as conduzidas, porque é mais fácil e se torna um pouco mais rápido a aquisição dos dados para medição, entendeu? Por favor, pode mudar. Agora é o ensaio de tensões e perturbações em terminais de alimentação, que é o conduzida na faixa de frequência de 9 kHz a 30 MHz. Essas emissões eletromagnéticas, quando gerada por equipamentos eletroeletrônicos, é conduzida ao longo dos cabos de alimentação para a rede elétrica, podendo prejudicar o funcionamento de outros equipamentos e outros dispositivos. Então, aí está um arranjo do ensaio. Deixa eu pedir desculpa, se vocês escutarem algumas crianças gritando, não fique assustado não, porque eu estou com os filhos aqui em casa e é difícil controlar. Então, assim, esse desenho, ele não retrata fielmente o que é o nosso lá no CEPEL, mas vocês podem observar em cima dessa mesa, é uma mesa não condutora, está o objeto a ser ensaiado, no caso a lâmpada, a luminária. Ela é interligada a uma lins, que é uma linha de impedância artificial, que tem como função primordial de oferecer uma impedância constante e evitar a entrada de ruídos espúrios no sistema, prejudicando assim a nossa medição. E do outro lado, na entrada dela, você entra com a tensão, que você vai aplicar no seu dispositivo, no caso das lâmpadas e luminárias LED, elas são bivolts, então a gente trabalha com 127 e 220, e na saída você alimenta o seu equipamento que vai ser ensaiado, e com um analisador de espectro você faz a medição do que ele está gerando para essa rede elétrica. Isso é comumente usado, a gente percebe no passado, com as antigas televisões a tubo, era quando a nossa mãe ligava o liquidificador na cozinha e a nossa televisão tinha aquela interferência. Isso aí é basicamente um exemplo de emissão conduzida, né? Então, essa lins é uma linha de artificial para que a gente possa fazer uma medição mais correta e mais fidedigna do que está sendo medido. Nesse desenho, lá no nosso setup, a gente só não tem a carga, mas basicamente é isso, tem que se estabelecer as medidas de distância, tem um plano terra vertical e horizontal, é mantida essas distâncias. No nosso caso, nós fazemos dentro da nossa gaiola de Faraday, que é um capítulo à parte, na nossa montagem e a preparação do laboratório para medição de perturbações eletromagnéticas, a gaiola de Faraday. Então, a gente usa a parede da gaiola como sendo o plano vertical e o plano horizontal, o piso, né? Então, essas dimensões são importantes obedecer para que você padronize em todo local que você vai medir, você tenha essas considerações de distâncias para que o ensaio saia mais próximo da realidade possível. Por favor, o próximo slide. Aqui é o exemplo do gráfico da medição da perturbação conduzida, a medida em dB microvolt, e o eixo horizontal mostra as frequências a ser percorridas. Então, ali você tem as linhas limite especificadas pela norma, CISPR15, que é o valor médio, o average, e o valor quase pico. Ao ultrapassar essas linhas, o produto automaticamente já está reprovado. E a gente faz esse ensaio tanto em 127 como 220 nas lâmpadas e luminárias LED.
Agora o próximo, por favor. Aí são exemplos de resultados de ensaio. O gráfico à esquerda, visivelmente dá para perceber, mesmo com um ruído bem elevado no início, esse produto passou no ensaio de emissão conduzida. Que para ele passar, ele tem que passar nos 3, tá? E já no segundo gráfico, ficou reprovado e muito, porque essa conduzida é o grande gargalo aí de reprovação desses produtos de iluminação a LED, né? Porque são fontes chaveadas e elas geram muita perturbação por fios e cabos. Bom, próximo, por favor. Agora é perturbações eletromagnéticas radiadas, onde a gente mede o campo magnético. Se utiliza como dispositivo a antena Van Wegner-Volt, ou comumente conhecida como Triloop. Essa antena ela tem uma particularidade que ela apresenta uma grande sensibilidade para medição de campo magnético do equipamento que está no interior dela e baixa eficiência para medição a campo elétrico que está externamente, campo magnético também. Então, o produto a ser ensaiado é colocado, como os senhores estão vendo, nessa mesa, e temos três antenas loops, né? E a medição é feita nos 3 polos, X, Y, Z. A que eu esqueci de comentar é que o nosso sistema ele é todo automatizado, né? Esse nosso ensaio ele tem um software, e esse software faz o chaveamento tanto no ensaio da conduzida para medir modo comum e diferencial, e agora na radiada ele mede nos 3 eixos. O equipamento faz a varredura dentro da antena nos eixos X, Y, Z, onde vai para um analisador de espectro e se usa exatamente só o detector quase pico. No próximo, por favor, mudar. Aí está o gráfico de medição, como é campo magnético, é dB microampere, e no eixo horizontal está a faixa de frequência de 9 kHz a 30 MHz, isso é definido por norma. Então, vamos para e a linha limite lá, né? Bom, aqui, lado esquerdo, você vê uma lâmpada bulbo que foi aprovada, e eu quero ressaltar que esse ensaio com antena loop são pouquíssimos os produtos que ficam reprovados, né? Pouquíssimo, mas você olhando do teu lado direito, você vê uma lâmpada tubular T5 que se esforçou muito e conseguiu ficar reprovado. Então, lá no CEPEL, a gente, quando um produto fica reprovado nessa antena, a gente até comemora, né? Porque teve um tempo atrás que achavam que esse ensaio não seria relevante. É relevante, sim. A parte radiada nessa faixa de 9K a 30 MHz, a gente tem outros componentes que, inclusive, ajudam o produto a ser reprovado. E essa lâmpada T5, ela não faz parte da portaria. Ela não está na portaria, está sendo comercializada. Não é isso? Eu acho que sim. Não, pode falar. Pode passar, por favor. Bom, e agora é a perturbação eletromagnética radiada, medição de campo elétrico nas faixas de 30 MHz a 1 GHz. Bom, até o ano retrasado, a CISPR-15 exigia medição de 30 MHz a 300 MHz. E nós usávamos os CDNs, que eram um anexo da norma. Os acopladores e desacopladores que nós usávamos, que era uma alternativa que a norma dava, porque esse ensaio nessa faixa de 30 MHz em diante, eles recomendam a utilização de câmera anecoica, ou então uma área aberta, open, área test site, mas a câmera anecoica e semi-anecoica é muito cara, muito dispendiosa, então nós tínhamos os CDNs e nós atendíamos a norma, mas a norma foi revista em 2018 e esse limite aumentou. E a norma, houve a possibilidade de incluir essa célula GTEM, que é um dispositivo que ela simula uma linha, é um tipo de linha de transmissão expandida em forma de cunha,
para a simulação da onda eletromagnética que se propaga por dentro dela até ser captada por uma saída em RF que vai para o nosso analisador de espectro. Então, isso foi incluído na norma. O CEPEL conseguiu adquirir uma GTEM dessa, que está montada lá no laboratório de iluminação. Ela foi montada no final do ano passado e já está nos ajudando. Inclusive, é um dispositivo que não vai só nos ajudar para medição em lâmpada e luminária. Nós podemos utilizar com inversores, enfim, há pouco tempo atrás fizemos ensaios com os ventiladores mecânicos, podemos utilizar com multimídia, que foi um dispositivo que vai agregar muito os nossos trabalhos daqui para frente para o CEPEL. Então, a gente está apto a fazer essa medição de 30 MHz a 1 GHz. É feita a varredura e é o mesmo processo, existe um software que faz toda a captação e a coleta dos dados, por favor. Aí está o gráfico, campo elétrico e dB microvolt por metro. E em cima da linha limite, vocês podem observar, tem uma sigla CISPER15 irradiada, OATS. É um fator de correção que ele faz como se nós estivéssemos fazendo essa medição em campo aberto. Só que em campo aberto é muito difícil, tem que ser uma área que não tenha sinal de celular, de luz elétrica, de nada. Então, a GTEM ela é toda blindada, o produto é colocado lá dentro. É feita a medição nos 3 eixos também, X, Y, Z, com a diferença que você mediu no eixo X, você vai, muda a posição do produto, mede no eixo Y, muda a posição do produto, né? E agora o próximo... Aí são os exemplos de resultados, foi feito com luminárias, a do lado esquerdo foi aprovada, já do lado direito foi reprovada. Bom, eu acho que é só isso, né? Tem mais alguma coisa? Bom. Não. Bom, obrigada, William. Agora eu vou complementar aqui com algumas informações dos estudos de mercado que a gente faz constantemente, né? Bom, então, como a avaliação desses produtos é relativamente novo, né? A gente teve a preocupação de iniciar um estudo, né, antes do processo de certificação compulsória e depois para ver o impacto, né, da certificação compulsória e da exigência desse requisito. A gente pode ver aí pelos números que antes da certificação, né, 90% dos produtos, eles ultrapassavam, né? Então, antes da certificação, realmente, não se tinha essa preocupação, né, com esse requisito nos produtos de iluminação, então, a grande maioria não atingiam os limites, ultrapassavam, né, os limites da norma. A gente fez o estudo comprando as lâmpadas diretamente no mercado, né? Foi uma amostra razoável, né, com 32 modelos diferentes, fabricantes diferentes, então a gente teve esse resultado. Esse resultado são das lâmpadas, né, bulbo E27, que são aqueles modelos mais parecidos com a incandescente, e as tubulares T8, que também são produtos mais utilizados aí em residência, comércio, né, escritório. E depois da certificação a gente teve, né, uma melhora, assim, nesse requisito, né, no atendimento a esse requisito de avaliação, mas a gente ainda tem um percentual bem grande de produtos que ultrapassam os limites estabelecidos pela norma. Bom, aqui foram os estudos que nós fizemos com as lâmpadas T5, aí só complementando a informação que o William falou lá na hora da apresentação dos resultados, a lâmpada T5, ela está no escopo, sim, da portaria do Inmetro, só que ela não é uma lâmpada muito comum, tanto que a gente pode ver aqui que antes da certificação a gente não conseguiu fazer esse estudo, porque não tinha produto disponível no mercado, né, porque as lâmpadas tubulares T5 da tecnologia fluorescente, ela é muito eficiente, né, então, no início não se via muita utilidade de fazer, né, a lâmpada tubular T5 com a tecnologia de LED, né, porque não sabia se o LED ela chegaria na eficiência que a fluorescente chegaria, então era muito difícil, a gente não conseguiu encontrar esse produto no mercado antes da certificação. E depois da certificação também foi bastante difícil a gente encontrar, a gente só foi conseguir encontrar esse produto há pouco tempo, né? A gente comprou 8 modelos,
E desses 8 modelos, todos eles foram reprovados, não só no atendimento desse requisito, mas em outros também. A gente encontrou uma série de irregularidades mesmo, né, que tem, como ele já está no escopo da portaria, e a portaria já é obrigatória para esse produto, a gente teve produtos que não estavam com o selinho da certificação. Então, como esses produtos eles não são muito usuais, né, é difícil fazer essa fiscalização e controle também. Bom, e as luminárias públicas de LED, né? Antes a gente tinha um percentual aí pelas nossas avaliações antes da certificação de 75% mais ou menos dos produtos. E depois da certificação esse percentual também não melhorou muito. Bom, então por que continuamos com os produtos não conformes no mercado, né? A gente pode listar uma série de explicações, né? A falta de fiscalização desses produtos no mercado, a certificação inicial ela é feita com um produto, né, que os organismos de certificação dos produtos eles recolhem diretamente na fábrica, né? Então essa verificação do mercado ela só é feita um ano depois, um tempo depois, né, na fase de manutenção da certificação. Então, como essa tecnologia ela evolui muito rápido, muito provavelmente esse um ano depois, a fase da manutenção, esse produto já nem está mais disponível, né? Então, isso dificulta muito a parte da fiscalização de mercado. Bom, outro ponto é que o Inmetro ele pode aceitar esses ensaios realizados em outros países, né? Pelo acordo de reconhecimento mútuo que ele tem com outros países, ele pode aceitar os ensaios já vindo de fora, né? E como os produtos ele vêm muitas vezes da China, as fábricas são na China, então acabam que os ensaios por comodidade são feitos lá e já vem o produto já ensaiado, né? Então a gente não tem o controle, né, sobre isso, a rastreabilidade dos ensaios feitos lá fora. E tem também a questão não sei se é a expressão mais certa, mas é uma má-fé do fornecedor, né? Porque o fornecedor ele vende um produto, né, para o fabricante importador aqui no Brasil, apresenta os resultados conformes, mas na hora de mandar, ele pode não mandar aquele produto lá que ele fez os ensaios, né? Então acaba que o fabricante importador ele só vai ter a ciência desse problema só um tempo depois, né, na fase de fiscalização, de manutenção da certificação dele. Bom, e como eu já tinha mencionado antes, tem uma gama enorme de produtos que não estão no escopo dessas duas portarias do Inmetro, né? A gente tem os painéis, esses painéis de uso interno, em ambiente interno, as lâmpadas industriais, que aqui são as lâmpadas com potência maior que 60 watts, porque a portaria do Inmetro ela vai só até 60 watts e não contemplam os bocais E40, né, que são muito utilizados na indústria. E os refletores, né, que também são bastante utilizados em área externa, eles não tá no escopo de nenhuma das portarias, né? Então, os fabricantes, eles podem sim comercializar os produtos de qualidade, porém, quando não tem a exigência, eles não fazem, né? A gente tem exemplo desses painéis, esses 24 modelos que eu coloquei aqui, que nenhum deles atendeu os limites estabelecidos pela norma. Esses modelos eles foram coletados diretamente no mercado, né, numa loja de acesso a todo consumidor. E peraí, que eu me perdi um pouco. Eles foram coletados no mercado, né, então a gente fez os ensaios com esses 24 modelos. E a gente também tem como prática nas empresas do Grupo Eletrobras de fazer os ensaios nos produtos licitados, né? Quando a gente faz a compra, a gente coloca em licitação que esses produtos vão ser verificados para ver se atendem às especificações técnicas, né? Então, desses painéis que foram comprados diretamente no mercado, nenhum dos produtos atenderam os limites. E quando foi feita uma licitação em que pediu um painel desse, e que sabendo, né, dessa exigência que seria feita os ensaios, o painel ele veio com desempenho excelente, passou em todos os ensaios de compatibilidade eletromagnética, e só que dentro desses estudos que a gente fez com os 24 modelos, a gente tinha um modelo que é oferecido no mercado. Então, quando você compara um produto com o outro, da mesma marca, do mesmo fabricante, você vê que aquele produto da licitação ele foi alterado, ele teve
o reator dele melhorado para que ele passasse nos ensaios de compatibilidade. Então, os fabricantes eles conseguem sim atender às normas, mas eles só o fazem quando tem a exigência realmente. E o caso dos refletores também. A gente fez uma licitação para a compra de uns refletores, só que a gente acabou, por questão de custo, importando esses refletores. Os refletores importados, eles tiveram um desempenho excelente também. E por quê? Porque lá fora a cobrança com relação à compatibilidade eletromagnética é muito maior, né, do que aqui no Brasil. Então, como esses refletores, eles aqui dentro, eles não estão inseridos em nenhuma regulamentação específica, o modelo que a gente comprou igual ao importado, só que para o mercado nacional, ele não atendeu os limites estabelecidos pela norma. Bom, aqui eu só elenquei alguns cuidados que pode ser feito nos drives, né, para mitigar, né, a emissão de interferência, né, que aí começa, né, no projeto mesmo inicial, né, quando você faz o projeto do próprio conversor, né, fazer um conversor que atenda, né, as funcionalidades da lâmpada, mas que também emita o mínimo possível, né, e tratando também da seleção dos componentes, né, na hora de fazer o projeto, os filtros de interferência, que é bastante comum, mas tudo isso, né, vai agregando um custo, então você tem que, né, avaliar o custo-benefício de cada forma de mitigação dessa. Tem a questão da blindagem, né, dos cabos e uma técnica de espelhamento espectral, que é uma técnica relativamente mais barata e mais em conta. Bom, o CEPEL ele vem investindo bastante, né, nos equipamentos para os ensaios de compatibilidade eletromagnética, né, devido à importância do tema, não só para a iluminação, a gente começou lá com a iluminação, mas a gente vê que esse tema é relevante para vários tipos de equipamentos eletrônicos, né? Então, além dos produtos de iluminação, a gente agora consegue atuar nos inversores, painéis fotovoltaicos, a gente atuou também nesse período de Covid nos ventiladores pulmonares e também estamos iniciando uma pesquisa, um estudo de lâmpadas e luminárias inteligentes, né? Porque aí a lâmpada, né, agregada lá com a conectividade dele, com a operação e tudo mais, ela vai ter um outro comportamento eletromagnético, então também isso tem que ser avaliado. Bom, aqui é um pouco da nossa infraestrutura laboratorial, né? A gente tem a antena Triloop dentro da gaiola de Faraday, né? Para blindar mesmo o ambiente de ensaio e evitar, né, que interferências do ambiente atrapalhem o ensaio. Uma Lindsay, né, que o William explicou. Aqui é a nossa gaiola de Faraday, arrumadinha, né? E a câmara GTEM, né? Que a nossa câmara GTEM, os ensaios para iluminação, ele vai a uma faixa de até 1 GHz, mas a nossa câmera GTEM, ela tem a capacidade de até 6 GHz. Então, isso vai possibilitar que a gente atenda não só a CISPER 15, mas outras normas mais para frente, né? A CISPER 32, que trata dos equipamentos multimídia, as normas para os inversores, e aí a gente consegue fazer um estudo mais completo do tema. Bom, aqui é a nossa equipe, né? Equipe de iluminação, eu, Ana Paula, Janaína, o Leandro, Michele Williams e Yuri, né? Que é o corpo técnico aí que tem conseguido alcançar os resultados muito bons, né, nas pesquisas que a gente tem feito. Bom, e aqui a gente finaliza, espero que vocês tenham gostado do tema.